Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. Jó 14:4. Jó se considerava impuro aos olhos de Deus. No entanto, se falarmos a verdade sobre ele, devemos dizer que ele era tão puro quanto qualquer homem que viveu naquela época ou mesmo em qualquer outra. Temos o testemunho do Espírito Santo neste mesmo livro que ele era perfeito e reto e temia a Deus e evitava o mal. Temos também a confirmação prática pelo diabo do mesmo fato, pois quando o Senhor lhe disse: contemplou meu servo Jó, que não há outro semelhante a ele na terra, homem perfeito e reto, que teme a Deus e evita o mal, ele não podia negar isso, mas podia apenas insinuar que havia um motivo maligno por trás da retidão do patriarca. Jó teme a Deus em vão, sem nenhum interesse? Às vezes, o reconhecimento involuntário de um inimigo é uma prova mais forte do que a declaração sincera de um amigo. E foi assim no caso de Jó. Ele era um dos melhores, mais verdadeiros, mais sinceros, mais limpos homens que se encontraram em todo o mundo. Mas ele se chamava impuro, e provavelmente o fez porque, na medida em que um homem se torna realmente puro, ele descobre sua própria impureza. O homem impuro tem um padrão muito baixo do que a verdadeira santidade. E possivelmente ele pensa que está chegando perto disso. Ou senão, ele tenta abaixar o padrão para o seu próprio nível. Mas o homem que é realmente puro de coração tem um ideal muito alto do que é a verdade e a retidão e a santidade. E porque seu ideal é tão alto, ele sente que ainda não o alcançou e pensa mais da distância entre sua condição atual e sua ideia de perfeição do que ele faz de tudo o que já alcançou. Tal homem diz com o apóstolo Paulo: esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É sempre um mau sinal quando o homem começa a pensar muito bem de si mesmo. Prefiro ouvir um homem reclamar e clamar diante de Deus sob um profundo sentimento de humilhação do que ouvi-lo proferir uma única palavra que revele um espírito de satisfação com sua própria condição. O que somos em Cristo é uma coisa para ser perfeitamente satisfeita e regozijada, pois em Cristo os crentes são justificados e aceitos. Mas quanto ao que somos em nosso próprio caráter pessoal, o melhor de nós ainda deve sentir que há muito pelo que devemos lamentar. Por mais que nos aproximemos do exemplo de Cristo, essa proximidade nos fará mais lamentar os pontos em que deixamos de imitá-lo completamente. E ainda clamaremos: desventurado homem que sou, abençoado por ter chegado tão longe no caminho da santidade, mas miserável por não ter sido capaz de ir mais longe. Quem me livrará da atual escravidão do corpo desta morte? Quem me emancipará perfeitamente do seu controle, para que eu possa viver totalmente para Deus e ser santo assim como Deus é santo? Então, como Jó se considerava uma coisa impura, não precisamos nos admirar que ele tenha se desesperado de alguma vez por seu próprio poder trazer de si mesmo qualquer coisa que deveria ser perfeitamente limpa aos olhos de Deus. E não precisamos ficar surpresos com a sua pergunta: quem pode tirar uma coisa pura do que é imundo? Como já lhe lembrei, o que ele trazia de si mesmo em sua vida cotidiana era limpo aos olhos dos homens. Ele justificou seu caráter contra acusações falsas com grande seriedade e sinceridade, e com considerável calor de temperamento, pois sentiu que estava limpo diante dos homens, mas estava consciente de que não estava limpo diante de Deus. Existem dois tipos de perfeição. Há uma medida de pureza na qual um homem pode lavar as mãos em inocência e dizer a seus semelhantes: estou livre de qualquer transgressão, como o profeta Samuel desafiou destemidamente todo Israel a produzir qualquer um a quem ele havia defraudado ou oprimido. E eles disseram: tu não nos defraudastes nem nos oprimiste, nem tomaste nada da mão de ninguém. E disse-lhes: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achastes na minha mão. E eles responderam: ele é testemunha.
Esse deve ser o caráter de todo homem cristão. Ele deve ser branco como a neve, visando sempre ser honesto e reto em todas as suas relações com seus semelhantes. Mas, amados, o julgamento de Deus, o seu e o meu, quanto à limpeza, diferem muito. Nossos pesos e balanças são ásperos e grosseiros, embora sejam suficientes para os propósitos comuns da vida que vivemos aqui na terra. Mas a balança de Deus mudará se um único fio de cabelo cair sobre ela. O pequeno pó da balança as moverá. Não, a metáfora não é perfeita em todos os aspectos. Eu uso, mas faço uma reserva a respeito. Deus não considera nenhum pecado nosso como o pequeno pó da balança, e seu julgamento é o julgamento correto. Ele não encontra muito mal onde há pouco, pois o grande mal está lá o tempo todo. E porque Deus é perfeitamente santo, ele descobre o que nossos olhos impuros não podem perceber. Em contraste com sua santidade absolutamente perfeita, nenhum de nós é limpo. Bildade, amigo de Jó, disse: as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos homens, que é um verme. E Elifaz disse: eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos ele acusou de loucura, quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, que são esmagados pelas traças. A pureza de Deus é incorruptível, e quando olhamos para nós mesmos, desesperamos de alcançar tal perfeição como a sua, sem a sua ajuda soberana. Vamos falar de algumas matérias de impossibilidade na natureza, o trazer coisas limpas de coisas impuras. E a primeira questão de impossibilidade que mencionarei é que deveria nascer neste mundo uma criança pura, perfeitamente santa por natureza, de pais impuros. Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. O que quer que o novo ensino possa dizer sobre a doutrina antiquada de que somos formados em iniquidade e concebidos em pecado, essa doutrina é verdadeira. Não importa quem possa negar sua verdade. Ela permanece firme, pois está fundamentada na rocha da inspirada palavra de Deus. Os homens nunca poderão colher uvas dos espinhos ou figos dos cardos. Um Adão e Eva não caídos teriam tido uma descendência não caída. Mas homens e mulheres caídos, como nós somos, certamente terão filhos como nossos filhos, aqueles cujas tendências são para o mal inexoravelmente. Embora haja em cada criança muita coisa boa e bonita que os olhos de uma mãe detectam rapidamente, ainda assim, quem observou cuidadosamente sua própria prole pode deixar de ver aquele temperamento que, às vezes, no início da vida, se torna mais terrível do que faz em outras pessoas, em pessoas adultas. Já vi criancinhas ficarem com o rosto preto pela paixão, mas quando a razão chega a elas, elas aprendem um pouco a se controlar. A tendência ao mal está lá o tempo todo e de acordo com a disposição da criança. Ela se manifesta mais cedo ou mais tarde. Davi disse: os ímpios são alienados desde o ventre. Eles se extraviam assim que nascem, falando mentiras. Certamente uma criança que nunca ouviu uma mentira, muitas vezes mentirá muito terrivelmente. E várias formas de engano serão praticadas por aqueles que tiveram o melhor exemplo possível diante deles. Se algum de vocês pensa que tem filhos perfeitos, estará gravemente enganado. Chegará o tempo em que descobrirá que o mal está à espreita, como está em você, o pai, ou em você, a mãe, e precisará apenas de uma oportunidade adequada para se mostrar, se exibir. Dificilmente precisará ser nutrido por companheiros doentes, mas mesmo em uma casa piedosa, onde a atmosfera de piedade é abundante, o pecado crescerá na criança tão naturalmente quanto as ervas daninhas crescem em um jardim que é deixado a si mesmo. Se você deixar um pedaço de terra por si mesmo, não descobrirá que dele sairão vegetais adequados para a sua mesa. E você não descobrirá que uma criança entregue a si mesma produzirá virtudes e excelências aceitáveis a Deus. Não, o mal é inerente ao coração do homem, e estando lá, no devido tempo, sai dele. Desde o nosso nascimento, fomos por natureza filhos da ira. Somos por natureza filhos da ira, como os outros, diz o apóstolo Paulo.
foi um apóstolo que disse isso, mas foi o próprio Cristo que disse a Nicodemos: você deve nascer de novo. Os filhos de Deus nascem não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A menos que um homem nasça de novo do alto, ele não pode ver o reino de Deus, pois sua natureza é má. O que é nascido da carne é carne, e somente o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso, então, é uma questão de impossibilidade, o nascimento de filhos inocentes de pais caídos. O próximo é trazer uma natureza pura da maturidade depravada de qualquer indivíduo. Aqui estamos nós, possuídos de uma natureza impura, mas não podemos, de alguma forma, educar a impureza em pureza? Todo o nosso sistema é depravado, mas não podemos, de uma forma ou de outra, desenvolver excelência, amor a Deus, consagração ao seu serviço por meio da depravação? Não, nunca. Você pode, se quiser, observar um esqueleto até os seus olhos doerem, mas nunca verá um traço de vida brotando dentro daquelas costelas da morte. Você pode olhar para um córrego sujo enquanto ele rola, e você pode agitá-lo até suas profundezas, ou você pode alterar o seu canal. Mas enquanto a fonte de onde o córrego flui for impura, a água que vem dele também será impura, e não será capaz de se purificar. Assim, a natureza humana pode passar por quantos processos você quiser, mas enquanto permanecer meramente natureza humana, e Deus, o Espírito Santo, não a transformou e a fez como a natureza de Deus, ainda será uma coisa impura, e nenhuma coisa limpa pode sair dela. Mas, diz alguém, não podemos mudar a natureza humana lendo a Bíblia para ela? Você pode ler a Bíblia para o diabo o quanto quiser, mas isso não fará dele um anjo. E você não pode transformar um pecador em santo simplesmente lendo as Escrituras para ele. Não podemos levá-lo a um estado de coração correto? Pergunta outro. Você pode esperar levar um leão, ser um cordeiro, como transformar o profano em santo, sem o poder de Deus. Mas dizem outros, certamente podemos fazer muito com ele, pelo exemplo, pela repressão e pelo encorajamento. Claro que você pode afetá-lo moralmente, mas no que diz respeito à grande questão espiritual de estar limpo aos olhos de Deus, tudo o que você pode fazer valerá tanto quanto quando eles tentaram lavar o Blackmoor de branco. As tinas estavam cheias de água quente. Usava-se sabão em abundância. As escovas gastavam-se com os esforços dos lavadores, mas o negro saiu negro ao entrar. O etíope não pode mudar de pele, nem o leopardo manchas. E de uma coisa impura a pureza não pode vir. Deus deve operar o milagre por sua graça, pois o mal por si só produzirá apenas o mal e não o bem. Outra impossibilidade também segue nos calcanhares desta, ou seja, atos puros não podem sair de um coração impuro. Um homem que é o que é por natureza, não renovado pela graça, pode fazer muitas coisas excelentes. Algumas das mais belas virtudes para com o homem crescerão em corações não renovados. Tem sido algumas vezes afirmado que somente a verdadeira religião pode produzir um belo caráter para o homem, mas acho que deve ser admitido por todos os que conhecem os fatos do caso que tal afirmação não é verdadeira. Generosidade, honestidade, heroísmo e outras virtudes e excelências foram demonstradas por homens que foram incrédulos, e até mesmo por aqueles que desconsideraram completamente a Deus. E muitas vezes houve muito que fomos obrigados a admirar em homens para quem o ceticismo era toda a religião que eles tinham. Devemos dizer isso com justiça àqueles de quem diferimos muito, mas é outra questão quando começamos a falar sobre a sua conduta para com Deus. Aquela pureza de coração que Deus tem o direito de exigir de todas as suas criaturas. Esses homens podem ser capazes de pagar seus credores de centavos, as pessoas que estão ao seu redor, mas é uma coisa diferente quando os colocamos frente a frente com o grande credor, seu Criador, a quem sua enorme dívida é devida. Enquanto o homem não estiver correto aos olhos de Deus, enquanto sua natureza não for renovada pela graça, nada que ele faça
pode agradar a Deus. Não há nada que Deus possa aceitar. Ele pode até ter um certo tipo de religiosidade externa, mas apresenta a sua religião a Deus com mãos tão imundas que há marcas sujas por toda parte. Ele pode até trazer a Deus um sacrifício de seu rebanho, mas você pode ver que o motivo de fazê-lo, a maneira de fazê-lo e o orgulho de tê-lo feito estragam tudo. Ele vem diante de Deus com uma aparência reverente, mas com um coração errante. Ele canta vigorosamente com a boca, mas sua alma não está realmente louvando e engrandecendo o Senhor. Ele inclina a cabeça quando os outros oram e parece estar orando também, mas não há confissão de pecado, não há nada que possa ser aceitável a Deus. Nem pode haver até que Deus tenha mudado a natureza do homem. Aquilo que sai de um coração impuro, por mais puro que possa parecer, é impuro. Está contaminado com o cheiro do lugar maligno de onde surgiu. Há outra impossibilidade sobre a qual alguns de nós muitas vezes têm que gemer, isto é, ações perfeitas não podem ser realizadas por homens imperfeitos. Eu acho que você que ama o Senhor deve saber o que é sofrer por coisas pelas quais você se regozijou no início. Por exemplo, preguei um sermão, fui zeloso em transmitir a verdade, tive liberdade para proclamá-la e senti esperança de que Deus a abençoaria. Mas eu sei o que é chegar em casa e deitar na minha cama e pensar no que omiti dizer e como eu deveria ter dito isso de uma maneira melhor, a maneira como eu acho que deveria dizer isso se eu pudesse me levantar então e chamá-los todos juntos para contar de novo. Então eu clamo: Senhor, eu pensei que tinha gerado uma coisa limpa, mas descobri que não. E aprendi que não é possível tirar uma coisa perfeitamente limpa de uma coisa impura. Por mais purificado que seja o coração humano pela graça divina, ainda há tanta impureza nele que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Há sobretudo o que vem de nós imperfeição, enfermidade, falha, muito para chorar, muito para deplorar. E a maravilha é que Deus aceita tudo isso. No entanto, não é de admirar quando lembramos que nós, em nosso serviço, somos aceitos no amado, e há graça e virtude suficiente nele para fazer com que mesmo criaturas tão pobres como nós e obras tão pobres como apresentamos sejam totalmente aceitáveis por amor a ele e pelos seus méritos. Mas uma fase dessa dificuldade e impossibilidade é esta: quem pode tirar uma coisa pura de uma impura em outra pessoa? Se você acredita na capacidade humana, gostaria que se viciasse no esforço de converter almas. Se você acha que tem o poder de converter uma alma, escolha até mesmo uma criancinha e comece a trabalhar nela. Eu poderia escolher alguns dos homens que conheço e algumas mulheres também, sobre as quais gostaria que você experimentasse sua maravilhosa espada. Se eles não rirem de você para zombar e virar o fio de sua arma, estou muito enganado. Deus sabe como empurrá-los para que cada golpe conte, pois ele disse: eu mato e dou vida, eu firo e curo, e não há quem possa livrar da minha mão. Mas além desse poder divino, quem entre nós pode converter uma única alma? Quem pode lançar fé no coração incrédulo? Quem pode arrancar uma lágrima penitencial que seja daquela impassível alma impenitente? Quem pode gerar amor a Cristo nesse coração frio e indiferente? Muitas vezes os servos de Deus tiveram que clamar com o reformador. O velho Adão é forte demais para o jovem Molenkton. E eles tiveram que ir para casa e confessar que nenhum ser humano pode tirar uma coisa pura de uma impura. Estas são todas questões de impossibilidade na natureza que o texto aponta para nós. Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. Jó 14, verso 4.